Fala, nação, tudo bem com vocês? Bom dia. Nação, primeiramente, assina o canal, deixa o teu like, tudo bem? Ajuda aí o canal crescer. Não precisa de pagar nada, não precisa de fazer Pix, tá certo? É 0800, tá bom? Não estou pedindo o seu dinheiro, tá beleza? Então assina o canal e deixa o teu likezinho maroto lá pra gente. E deixa o teu like. Nação, que jogo ontem. Porra, que jogo ontem, cara. Porra. Cara, assim, vou falar um negócio. Cabo Verde, a seleção, ela é uma boa seleção. Tem uns jogadores interessantes, né? Que é o seguinte, eles fizeram 1-0, né? Só que foi muito cedo. Não poderia é, se retrancar para jogar naquela vantagem de 1-0. Por quê? Porque é a Argentina, cara. Né? A Argentina ganhou a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, tá certo? Então, seria difícil deles jogar até o final do segundo tempo todo atrás, né? Só que tem um lance, um ditado do futebol que é o seguinte, cara: bola pro mato, que esse jogo é de campeonato. Então é o seguinte, você querer bater de frente com uma seleção superior é muito difícil, cara. É muito difícil. Só que é o futebol deles, né? Eles atacam e recuam para compor o sistema ali de marcação. Só que ficar na trocação é complicado, cara. Porque a Argentina é uma seleção muito qualificada. Todo mundo já sabia que a Argentina ia passar, mas só que não com dificuldade. Indo para prorrogação, né? E Cabo Verde, ele fez isso. É a Argentina, mas a gente vai jogar. Eles jogaram. Portanto que fizeram 2 gols, né? Empatou. Primeiro, estava ganhando de 1-0, né? Aí a Argentina empatou. Aí depois a Argentina fez 2-1 e eles foram lá e fizeram 2-2. Eles dão muita falha no sistema de defesa deles. Pô, o terceiro gol da Argentina, pô, pelo amor de Deus, o cara, pô, praticamente sozinho, né? Então, assim, se o sistema defensivo deles estivesse conectado, né? Não que eles não estavam, eles jogaram muito bem, só que, pô, falharam ali, né? Era para ir pros pênaltis, cara. Era para ir pros pênaltis. Mas jogaram bem, fizeram uma boa Copa do Mundo. Eles estão de parabéns mesmo. Entraram esses jogadores todos do Cabo Verde, entraram para a história lá do país deles, da seleção, né? Todo mundo daqui a 100 anos vão lembrar de cada jogadores que disputaram essa Copa do Mundo, deixaram a Holanda de fora, né? Pô, fizeram uma Copa muito boa, muito boa. Em vista
de umas outras aí, né, que é, que é considerada forte, eles vieram, por isso que eu falo, e falei, e vou falar de novo, foi muito bom ter aumentado o número de seleções, porque aí dá chance para as outras seleções, outros países mostrar o que eles têm para mostrar. Foi o que aconteceu. Cabo Verde tá de parabéns. Pô, vovozinha também, parabéns. Não é um, vamos dizer, um grande goleiro, né? Mas fez o que ele sabe fazer, que é agarrar a bola, defender. Ele defendeu ali, cara, ele defendeu o chute do Messi, né? Praticamente de cara. Uma falta que o Messi bateu, né? Pô, cara, parabéns mesmo. Parabéns. Então, Cabo Verde saiu da Copa do Mundo de cabeça erguida, de cabeça em pé, moro? Não devendo nada. Não deveram nada. Os jogadores de linha também, show de bola. Eu só falo o seguinte, que se o sistema defensivo tivesse conectado, a Argentina não fazia aquele gol. O cara fez o gol, o cara tava sozinho, pô. Tá certo? Então, é isso aí, galera. Então, voltando aqui, falar da nossa seleção. O Brasil joga amanhã, né? Paquetá aparentemente fora da Copa do Mundo. E aí vamos ver quem vai entrar ali, né? Eu acho que vai ser o Danilo. Tem que ser o Danilo. O cara joga muito, pô. Tá certo? E na frente, cara, vai ser o Vinícius Júnior. Aí vai ver ali ou o Hendrick ou o Matheus Cunha e o Ryan. Eu acho que vai ser o Matheus Cunha, né? E aí, cara, não pode mexer muito. Não pode mexer muito. Quem é que vai entrar no lugar do Paquetá? É o Danilo? Então bota o Danilo. Pronto, Zé Fininho. E deixa o Matheus Cunha lá e no segundo tempo ele faz a troca, pô. Ele faz a troca. Tira o Matheus Cunha e bota o Ryan de centroavante e bota o Hendrick para jogar na beirada de campo. E é isso, cara. Por que eu falo que o Ryan de centroavante? Porque ele sabe jogar de centroavante. Ele sabe jogar de costa, né? Ele sabe fazer o pivô ali, tá certo? Para preparar para o Vinícius Júnior vir bater ou o Hendrick vir bater, tá certo? Mas assim, o Hendrick ele não pode jogar muito isolado na ponta. Ele tem que dar umas quebradas pelo meio, tá certo? Vir pelo meio, pá. Então, fica aí a dica aí. Né? Então, só essa mudança, cara. Não precisa de fazer muita coisa. Né? Saiu o Paquetá, é o Danilo, pronto, Zé Fininho, cara. Pra poder dar mais um pouco ali de refino no meio de campo, a bola chegar mais. Porque ele chega na frente e bate pro gol. Ele sempre chega e bate. Ele é assim, ele não é um cabeça de área, tá certo? O Danilo, ele é um meia. Ele é um meia, né? Ele é um meia que joga com a camisa 8, tá certo? Então é isso aí. É isso aí, nação. Vem cá. Você tá fazendo bagunça? Então é isso aí, nação. Então vamos ficar ligado nesse jogo amanhã do Brasil. Ficar atento com o Rala, porque o cara é sinistro. O cara é sinistro. Tá certo? O cara mete gol pra caramba, então tem que ficar atento. Bom, mudando de assunto, vou falar agora falar um pouco
das coisas que tá acontecendo aí, né? Principalmente no meio do povo evangélico, né? Cara, assim, vou te falar uma coisa a lamentar, sabe? O que tá acontecendo com, com esses pastores. Cara, no outro vídeo eu falei por que que as igrejas não pagam imposto. Elas deveriam pagar imposto de renda, porque todo mundo paga. Todo mundo paga, por que que não a igreja não paga, gente? Por que não? Aí, o que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? Vamos supor, eu abri uma igreja, tá certo? Aí eu boto tudo no nome da igreja. Aí vamos supor, eu quero comprar alguma coisa para mim, para o meu uso. Aí eu vou lá, compro e boto no nome da igreja. Mas é meu. Eu estou usando aqui. Eu comprei para mim. Só que eu boto no nome da igreja porque a igreja não paga imposto. Então, se eu comprei um carro, eu não vou pagar imposto do carro. Tá certo? Porque tá no nome da igreja. Aí eu vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento, aí eu vou comprar uma empresa, aí eu boto tudo no nome da igreja, porque não paga imposto. Aí fica nessa. Aí é por isso que esses caras estão milionários. Silas Malafaia, Bispo Macedo, R.R. Soares, Valdomiro, esses caras são milionários. Milionário, cara. Aí, tudo que eles compram, eles botam no nome da igreja. Ou então botam laranja. Mas é dele. Comprei esse óculos aqui, eu boto no nome da igreja, mas é meu, pô. Eu comprei pra mim usar, mas tá no nome da igreja. Tá certo? Eu não tenho igreja, só tô dando um exemplo. Tá certo? O que que esses caras tão fazendo? Mas olha, vou te falar uma coisa, hein? O império desses caras tá caindo. Tá caindo. Porque a justiça tá vindo com força. Tá vindo com força. Já estão descobrindo muita parada errada desses pastores. Tá certo? Usa o nome de Deus. Usa o nome de Deus, gente. Usa o nome de Deus, mas como eu falei num outro vídeo, esses caras não tem mais nada a ver com Deus. Deus não fala mais com eles. Esses caras não é mais templo do Espírito Santo. Esses caras tá na carne. Esses caras são carnais. Carnal. Eles sobem lá na igreja, lá no público para pregar, mas quem está pregando é a carne. Porque eu vou te falar uma coisa, até o diabo sabe de cor a Bíblia. De frente para trás e de trás para frente. Então, esses camaradas usam o nome de Deus, cara. Usam o nome de Deus para fazer tudo isso que eles estão fazendo. E pior, cara, e pior, que tem pessoas que ainda protegem esses caras. Gente, esses caras não tem mais nada a ver com Deus. Abra os seus olhos, eu já falei isso. Vocês nunca pararam para pensar um pouquinho por que que esses caras são milionários? Por que que um cara que não tinha nada, o cara passou a ser milionário, mano? O Valdomiro saiu da Igreja Universal com a mão na frente e outra atrás. O cara é milionário. Gente, abra os seus olhos. Povo cristão da igreja desses caras, abra os seus olhos. Por que defender uma... Olha, aí eu vou entrar aqui numa questão aqui, certo?
Por que que esse... Ó, Bispo Macedo, é, R.R. Soares, Valdomiro, Malafaia, por que que esses caras defendem essa família? Essa família corrupta, a família Bolsonaro. E são esses caras que eu falei agora, que são milionários. Fora os outros que eu não citei, tá certo? Tem muita aí também. Tá beleza? Por que que esses caras defendiam essa família Bolsonaro? Uma mão lava a outra, gente. Uma mão lava a outra. Tá certo? Então, gente, abra os seus olhos. Mas olha, o castelo desses caras tá caindo. Porque estão descobrindo muita coisa. Agora, eles vão falar que é perseguição. Ah, eles vão falar que é perseguição. Não, tá perseguindo o povo de Deus. Não, não é o povo de Deus que está sendo perseguido, não. E não tem perseguição, não. É a justiça. É a justiça indo para cima de vocês. Porque vocês devem muito. Devem muito. Então por que vocês não chegam e dão uma declaração falando dessas condições milionárias que vocês têm? Hein? Por quê? Então, é isso que eu sempre falo, cara. Eu tô sempre falando isso. A igreja tem que pagar imposto, cara. Tem que pagar imposto de renda. Tem que pagar o leão. Todo mundo paga. O trabalhador que levanta 4 horas da manhã cara, isso não pode ser normal. Aí os caras vão para a igreja e, poxa, suga os irmãos da igreja, cara. Tá certo o dízimo? Beleza. Mas Deus também fala. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus, você contribuir com o seu dízimo. Isso é bíblico. O seu dízimo. Agora, esse lance também de dízimo dobrado, que isso, gente? Dízimo dobrado. Pô, você dá o seu dízimo, dá os seus 10%, beleza. Agora, a igreja tem que pagar teu imposto. Será que se a igreja pagasse o imposto, esses caras seriam milionários assim, cara? Seria milionário? Porque, cara, porra, não tem como, cara. Aí foi o que eu falei pra vocês. Como a igreja não paga imposto, eles fazem tudo isso aí. Compra, revende, compra e tá ali, bota no nome de alguém, bota no nome da igreja. Vocês não vê as igrejas do Bispo Macedo? Cara, aquela catedral que tem aqui no Rio, aquilo tudo que tem ali, a maioria das coisas que tem ali, que foi feita a catedral, pisos, aquelas coisas todas, veio tudo de Israel, gente. Veio tudo de Israel. Agora eu te pergunto, cara. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa. Alguém dessas igrejas grandes, vocês conseguem falar com o líder? Um membrozinho da igreja. Um membrozinho da igreja quer ser consultado com o superior. Vocês já falaram com o Bispo Macedo? Vocês já falaram com
com, com Malafaia. Vocês conseguem falar com esses pastores? Não consegue, não. Não consegue. No máximo que você consegue conversar, expor os seus problemas, é com um pastor, é com um primeiro pastor, um segundo pastor, um terceiro pastor, um quarto pastor, mas com a autoridade, né? Você não consegue falar, mano. Você não consegue falar. É igual o prefeito quando ganha, aí eles vêm na televisão e falam, não, você tem que procurar o prefeito da tua cidade e falar do que está acontecendo. Cara, você não consegue, mano. Você não consegue. Você não consegue falar. Quando esses caras ganham, você não consegue falar com eles. Não consegue. É por isso que eu falo. Você tem que prestar muita atenção em quem você vota e o voto é seu. Não deixe ninguém manipular você. Não, vota em fulano, vota em cicrano. É isso que eles fazem. Os pastores estão fazendo. Pô, cara, os pastores levando a família Bolsonaro lá. Cara, essa família não tem nada a ver com Deus. A mulher do cara fica usando as palavras de Deus. Falando um trecho da Bíblia. Eles não têm nada a ver com Deus, gente. Porque se eles tivessem realmente alguma coisa com Deus, eles não fariam isso, essas coisas. Eles são corruptos. Eles são corruptos e traidor da pátria. Então, voltando ao que eu estava falando, né, desses pastores que a casa deles estão caindo, está caindo a casa deles. E tem mais gente aí, tem mais pastores. Tem mais pastores. Tá certo? Eles estão apavorados. Só que tem membro da igreja que fecha os olhos para isso. Gente, abre os seus olhos. É o seu dinheiro, mano. Os caras têm uma boa vida do caramba. Helicóptero, avião, come do bom e do melhor. Você come do bom e do melhor na tua casa? Você dá o seu dinheiro lá, bicho. Quando eles pedem, você dá teu dinheiro, não dá? E você come do bom e do melhor na sua casa? Porque eles comem, cara. E eles não comem ovo, o que a gente come não, mano. Porque eles são milionários. Eles são Então, gente, abra teus olhos para essas coisas. Eu já falei, esses caras não tem mais nada a ver com Deus. Eles estão andando sozinhos. O que Deus fez com Saul, mano? Deus abandonou Saul. Esses caras é um Saul na vida, bicho. Será que vocês não vê isso? É muita maracutaia. É muitas trocas. Aí vocês param para pensar. Por que esses líderes apoiam essa família? Por quê? Me diz aí, por que esses pastores milionários apoiam essa família? Alguma coisa tem, mano. Alguma coisa tem em troca. Gente, lá atrás, o Silas Malafaia, lá em São Paulo, contratou carros de som que não é barato. Um pastor da igreja subindo no palanque para falar aquelas besteiras. Ou seja, era pro cara estar onde? Na igreja,
conversando com os fiéis, orientando os fiéis, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não, o cara em cima do palanque falando uma porção de besteiras. Aí eu lhe pergunto, cara, Deus é com esses caras? Não é possível. Eles falam, cara, eles jogam pedra nos outros, né? Mas com palavras de baixo escalão, até com xingamentos, tá certo? Que não é palavras que saem de uma boca de um cristão, correto? Essas palavras não deveriam de sair da boca dele, porque, né? É um líder, né? Se diz um exemplo, que de exemplo não tem mais nada. Ele já foi um grande homem de Deus no passado, lá atrás. Hoje não é mais. Deus que me perdoe as coisas que eu estou falando aqui, tá certo? Não é mais. Para eles agora isso, ser um pastor, é um hobby, porque ele não vai largar essa vida. Não tem mais nada a ver com Deus. Deus não habita mais ali. Mas ele sabe os trechos da Bíblia, tá certo? Ele sabe o que falar para os fiéis, mas não tem nada a ver mais com Deus. Sobe no altar, mas o teu coração está longe de Deus. Você é um Saul, Malafaia é um Saul, Valdomiro é um Saul, R.R. Soares é um Saul, Bispo Macedo é um Saul. Só pensa, sabe o que, ó? Money. E não é pouco não, tá? É muito. Mas só que a casa desses caras tá caindo. E depois vocês não vêm para as redes sociais falar, estamos sendo perseguidos, é perseguição evangélica, e não sei o que, é perseguição contra o povo de Deus. Não é nada disso. Vocês não podem continuar cometendo os crimes que vocês estão cometendo há muito tempo. Que isso não é da agora. Não é da agora. Mais coisas vão aparecer. Você não vê aí o caso do Bispo Macedo? Com banco? Eu nem sabia que esse cara tinha banco, bicho. Eu fui obreiro da igreja do cara, mano. Eu nem sabia que ele tinha banco. Olha só que coisa absurda, mano. Aí agora vem à tona aí, ó. Vem tudo aí, cara. Tá aí, ó. Tá aí pra todo mundo ver. Acredite quem quiser. Mas o povo de Deus, que tá lá na igreja deles, já tem que começar a abrir os olhos. Pô, peraí, cara. Não é possível. Não é uma pessoa falando. Não é uma. São vários documentos, várias investigações. Repito, não é perseguição. É crime que vocês cometeram e venham cometendo, ó, há décadas. Foi o que eu falei, gente. Sei que muitas pessoas vão contra o que eu estou falando. Mas a igreja, cara, tem que pagar teus impostos. Tem que pagar, mano. Foi o que eu falei. Será que se a igreja estivesse pagando os teus impostos, eles iam cometer isso? Esses crimes todos?
essa lavação de dinheiro, lava dinheiro não sei aonde, lava dinheiro não sei aonde, e os caras estão ficando milionário, 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 milionário cada vez mais, e o povo de Deus sofrendo. O povo de Deus sofrendo lá dentro das igrejas deles. Às vezes tem pessoas lá dentro da igreja deles que não tem nem o que comer, mano. Que não tem nem o que comer, não tem nem dinheiro, bicho, para pegar um ônibus para ir embora para casa. Às vezes não tem nem dinheiro para ir para a igreja, mano. Cara, isso vem acontecendo há muito tempo. O Bispo Macedo, ele tem igreja no mundo todo. Então, é o que eu tô falando. O castelo desses caras tá caindo. Tá caindo. Depois não venha dizer que é perseguição. Isso é justiça. Isso é justiça. O que vocês estão fazendo não é certo. Vocês são muito milionários, cara. E o que vocês fazem pelo povo? Pelo menos pro povo da igreja de vocês. Vocês dão uma cesta básica para eles? Porque vocês são milionários, vocês podem. Como vocês não pagam imposto das igrejas, vocês poderiam abrir um hospital, abrir uma creche. Tá certo? Ajudar os necessitados. Você não vê mais trabalho de igreja na rua, bicho. Vocês até vê, mas aquelas igrejas, sabe, aquelas igrejas que não torce o povo das igrejas deles. Essas vocês vê fazendo trabalho na rua, dando comida, dando cobertor. Então, por isso que eu tô falando, cara. Por isso que eu tô falando. Tem pessoas que vão ficar muito bolado comigo. Não tô nem aí, bicho. Não tô nem aí, que fique. O que eu tô falando é certo. Não tô falando besteira. Porque eu tô falando o que Deus falou para Pedro. Pedro chegou para Jesus e falou assim: pô, mestre, o senhor vai lá na casa de Mateus? Pô, o cara é o cobrador de impostos. Deus virou para Pedro e falou: Pedro, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, porra. Se você deve o Mateus, você tem que dar ele, tem que pagar seus impostos, porra. E por que a igreja não paga, bicho? É essa que é a minha revolta, mano. Essa é a minha revolta, por quê? Porque esses caras são milionários, mano. Esses caras são milionários. A polícia, o Ministério Público tá corretíssimo, cara. Ir pra cima deles. Tem que ir pra cima, sim. Porque isso aí, cara, já virou uma máfia, mano. Pô, tu não viu aí, ó, esses dias? Encontraram de novo dinheiro no apartamento daquele pastor. Calvocante, né? Esse pastor, encontraram dinheiro de novo. Dentro de livro, mano. Tem que ir pra cima mesmo. Agora, tá demorando botar esses caras na cadeia. Tá demorando botar o Flávio Bolsonaro na cadeia. Esse pastor na cadeia, porque já 2 vezes já que encontra dinheiro no apartamento dele. Pô, gente, pelo amor de Deus, gente, tá aí, ó. Tá aí.
aí, é só vocês... É aquele negócio que eu falei. Se vocês vê uma reportagem, tá certo? Vê uma notícia, né? Vocês vão ficar por dentro de tudo isso. Vocês vão ficar ligados das coisas que tá acontecendo. Se você pega o celular, se você pega a televisão e vê outra coisa, você não vai saber de nada, mano. Você não vai saber o que o teu líder é um corrupto. Você não vê aí esse pastor aí? Parece que está envolvido com o negócio de cigarro, mano. Que pastor é esse, cara? Quer dizer, não vou falar todas, mas a maioria das igrejas que tem por aí é para lavar dinheiro, mano. Não é possível, cara. Então, abra teus olhos, gente. Enxergue. Veja o que está acontecendo na política e com esses pastores que estão... Eles acham que estão enganando. Não, o pior, sabe o que é, cara? O pior é que eles fazem tudo isso, aí depois sobe no púlpito da igreja, aí vem com aquela... Irmãos, estamos sendo perseguidos. Estamos sendo perseguidos. Nós estamos sendo perseguidos, é uma perseguição e tal, e coisa. O diabo se levantou. O diabo se levantou contra nós. Não. Vocês vão acreditar? Pior que vocês acreditam, meu. Não é pra vocês acreditar o que sai da boca desses caras, mano. Esses caras são os mentirosos. Eles estão mentindo. Mentindo. Na cara dura. A polícia achou dinheiro no apartamento do cara, o cara ainda dá uma coletiva ainda. Eu não sabia que o dinheiro tava lá na minha casa. Pô, mano, a casa é tua, cara. Como que você não sabia, mano? Ninguém me engana mais não, bicho. Ninguém me engana mais. Entendeu? Vocês têm que parar com isso. Não que é um líder da igreja, é ungido por Deus, mas está fazendo besteira. Tá fazendo besteira. Estão junto, ó, com os outros, fazendo maracutaia. Aí, depois, vai para a igreja com cara de santinho. Aí todo mundo acha que é um homem. Ai, um homem de Deus. Silas Malafaia, um homem de Deus. Bispo Macedo, um homem de Deus. Não sei o quê. Acabou, mano. Não é mais, mano. Pode ter sido lá no passado. Hoje não é mais. Ganharam muito dinheiro. Eles são milionários. Eles são milionários. Agora, a polícia tem que ir para cima. Como é que eu posso dizer? Esse ganho que eles tiveram nesses últimos anos, esses últimos tempos, porque isso não é da agora. Tá certo? Então, não venha falar que é perseguição não, que não é perseguição. Vocês estão sendo investigados, tá certo? E na investigação, que não parou a investigação, tá certo? Só veio um pedaço à tona. Então, vocês estão sendo investigados pelos crimes que vocês estão cometendo.
Vocês não estão sendo perseguidos por ser da igreja, não. E primeiro, não é o povo, não é o povo. É você, pastores, que estão sendo investigados. Não é o povo, não. Não venha falar, nós estamos sendo perseguidos. Não. Você está sendo investigado, não é o povo. Então, deixa o povo fora disso, mano. Deixa o povo fora disso. Então, por isso que eu falei, por que essa ligação dos líderes evangélicos com a família Bolsonaro? Por que o outro defende tanto a família Bolsonaro? Silas Malafaia. Por quê? O outro leva o Bolsonaro na igreja dele e fica orando na cabeça do Bolsonaro. Bicho Macedo. E outros mais. Olha o que o cara fez no nosso país. Cara, o que Deus fala, mano? Cuidar dos pobres, cuidar dos humildes, dos necessitados. Ih, cara, eles não... Tá nem aí, cara. Eles falam muito pro povo prosperar, prosperar, ter emprego bom, ter isso, ter aquilo, ter carrão. É o que eles fazem. Eles têm tudo isso. Você tem? Prosperar? Quem está prosperando? É você ou eles? É eles, pô. Sabe por quê, cara? Porque, por exemplo, eu sou um pastor de uma igreja. Minha igreja é grande. Tenho, pô, membro pra caramba. Minha igreja só fica cheia. E vem mais gente. Eu vou ficando forte. Eu vou ficando poderoso. Eu vou ficando poderoso. Tá certo? Eu vou ficando líder evangélico poderoso. Então, aí já vem os convites. Já vem os convites. Pô, tem como você apoiar, né, o partido tal, fulano de tal, pô, a gente pá, aí uma mão lava a outra, aí pronto, aí quando for ver, já tá dentro, mano. Aí, de um pastor que, né, que aparentemente tinha uma igreja boa, muitos membros, aí ele, vou falar assim, de uma noite para um dia, mas é só, é o modo de dizer, o cara fica milionário. É da lá, nem esqueci a palavra. É lavar as mãos. Lava a mão de um, lava a mão de outro. Ó, então é o seguinte, eu vou te apoiar, tá certo? Eu vou falar lá na minha igreja lá, né? Que você é um candidato e tal, que nós... Beleza. Aí, vai querer receber alguma coisa. O quê? Por exemplo, compra um terreno ali para fazer uma igreja. Se aquele terreno ali tiver com alguma coisa errada e tal, e coisa, né, na prefeitura e tal, o cara vai resolver para mim, porque ele me deve, tá certo? Ele me deve, porque eu apoiei ele, então ele me deve esses favores. Então ele vai resolver para mim. É assim, cara. Cara, vou te falar.
Eu presenciei uma parada na igreja, uma vez, quando eu era obreiro da Igreja Universal, que era a época de eleição, tá certo? Aí, dia de domingo. Aí, meio-dia, tinha uma reunião. Meio-dia ou 3 horas, uma coisa assim. E aí o segundo pastor, né? Porque lá é o primeiro, aí o segundo, porque abaixo do bispo, na igreja, abaixo do bispo, é o primeiro pastor, o segundo pastor, aí vem o terceiro, vem o quarto, aí vai descendo. Mas quem manda é o bispo, o segundo pastor e o bispo, o primeiro pastor e o segundo pastor. Esses, quando o bispo não tá, eles que mandam. Então, eles fizeram uma reunião para falar de política, pô. Para falar de política. Em quem você... A reunião era o seguinte: vocês têm que sair para rua para entregar santinho de candidato. Poxa, o nosso trabalho não era esse, bicho. O nosso trabalho da igreja não é isso, cara. Não é isso, cara. É cuidar do povo, conversar, o que está acontecendo, e pá, e coisa e tal. Dar um suporte, né, cara? Para as pessoas que estão passando por algum problema na igreja. Não. Aí botava todo mundo pra rua para entregar santinho, cara. De deputado da igreja. Olha só como é que a parada é, cara. Como é que a parada tomou outros caminhos, outro rumo. No mundo espiritual, bicho. Que deveria de estar fazendo um trabalho que Deus manda fazer. Não ir pra rua entregar santinho, cara. Então é isso aí, nação. A minha revolta sobre essas coisas. Por que esses pastores são milionários? É milionário, a igreja não paga imposto. A polícia tem que ir para cima mesmo. Tem que ir para cima sim. Porque isso não pode continuar, mano. Não pode continuar. Como que eu vou frequentar uma igreja que eu sei que aquele cara ali tá envolvido em corrupção, mano? Tá envolvido com essa família de corruptos? Que não só quer poder. Cara, o poder, mano, é o maldito poder. Poder e grana. É aquele lance. Se você tem poder, você tem dinheiro. Tá certo? Você tem poder é porque você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem poder. Os dois andam juntos. Então, a polícia, Ministério Público, tem que ir para cima sim. Foi como eu falei, não adianta, nem adianta falar que é perseguição, mano. Que não é perseguição. É uma investigação contra vocês. Não é sobre o povo da igreja. Não é sobre os fiéis da igreja. É vocês, líder, que se julga líder. Líder de quê? Há muito tempo que vocês não são líder de nada, mano. Vocês não têm nada a ver com Deus. O coração de vocês, tá muito longe de Deus. Vocês são Saul. Vocês são Saul na vida. Que só pensa em vocês. Só pensa no dinheiro de vocês. Aí aonde vocês chegaram? Ao ponto de vocês ter muito dinheiro, muita grana, muito poder. É disso que vocês gostam. Mas como eu falei,
O castelo de vocês estão desabando. Mais uma vez eu repito, não é o povo que está sendo perseguido, não. Não é o povo que está sendo investigado. Não é os membros que estão sendo investigados. São vocês, pastores evangélicos, que estão enriquecendo cada vez mais. A ganância por dinheiro, cara. A ganância por poder afastaram vocês de Deus. Vocês não têm mais nada a ver com Deus. Vocês são umas pessoas carnal. Vocês sobem no altar, pregam a palavra de Deus, mas vocês estão pregando na carne. O Espírito Santo de Deus não habita mais em vocês. Vocês acham que Deus estão achando que vocês estão fazendo a coisa certa? Vocês estão errados. Vocês conhecem a palavra de Deus. Deus deve estar muito triste com vocês. Aonde os meus líderes chegaram. Vocês, líderes da igreja, vocês representavam, tipo, um Paulo, os discípulos de Jesus, os homens fiéis a Jesus, os homens que levavam o sofrimento do povo para Jesus. Vocês não fazem mais nada disso. Vocês não são mais discípulos de Deus. Vocês foram no passado. Vocês oravam e Deus ouvia. Será que Deus ouve as orações de vocês? Será que Deus ouve a oração que vocês fazem? Porque a oração agora de vocês são uma oração vazia. Ela não está passando do primeiro céu. Para pensar um pouco, vocês, pastores, a besteira que vocês estão fazendo. Vocês têm que se arrepender das coisas que vocês estão fazendo, gente. Por que vocês ficaram milionários nesse tempo todo? Como assim? Com o dinheiro dos fiéis não é. Pode até ser também. Porque é muito dinheiro que entra. Porque a igreja não paga imposto. Tá certo? Tem pastor aí que tem um banco. Então, tá complicado. Tá muito complicado de você ir numa igreja dessa e assistir um culto. Porque até que se você não for da direita, se você falar que é da esquerda, eles te expulsam. Agora, olha só. Lembrei aqui de uma parada aqui. Jesus era a favor do povo. Jesus era a favor de quem tinha. Ajudar de quem não tem nada.
Jesus era a favor dos necessitados, dos pobres, dos mancos, dos doentes. Aí eu venho para agora. Vocês não veem isso nos pastores? Esses pastores são tudo da direita, mano. Não tem um pastor, bicho, que fale sobre isso. Nós estamos nesse lugar porque Deus nos botou para cuidar daqueles necessitados. E, cara, isso acabou. Esses pastores são tudo da direita agora. Eles querem governar para quem tem, para quem dá dinheiro para eles. Para quem dá dinheiro para eles. E muito dinheiro. Muito dinheiro. E tem pastor aí que quando pede oferta, ou dízimo, que é os 10% do que você ganha, e se tiver pouco no envelope, eles reclamam, mano. Eu já vi entrevista com o pastor aí falando, reclamando, pô. Porque um fiel botou só R$1.000 no envelope. Que isso, cara? Então, esses pastores aí, cara, é tudo da direita, tudo direita, mano. Os fiéis que vão para a igreja, os humildes, o trabalhador, escutar a palavra de Deus, né? Escutar sobre a salvação, talvez não escute mais isso. Só escuta outras coisas, política. Só política. Agora, como é que pode, né? A pessoa bater num camarada que olha para os pobres, que faz as coisas para o pobre. Aí eu lhe pergunto, quem é? Que eles falam aí que é do diabo, né? Quem é do diabo? Quem faz ou quem não faz? Porque Jesus mandou essas pessoas cuidar dos pobres. Eles cuidam. Aí fica batendo de ninguém cuida. Ninguém cuida. Aí eu lhe pergunto, essas pessoas têm alguma coisa a ver com Deus? Eles têm alguma coisa a ver com Deus, gente? Foi como eu falei, gente. O coração está longe de Deus. A alma está longe de Deus. O Espírito Santo não habita mais nessas pessoas, porque elas estão na carne. Isso que elas fazem é coisa mudando. Eles têm que escolher um lado. Ou você é fiel de Deus, ou você não é. Você não pode ficar nas duas coisas. Você tem que se decidir. Ou você é mundano, ou você é da igreja, mano. Porque você está na igreja. Você é pastor da igreja. Um líder. E fica fazendo coisa mundano? Coisa errada? Crime, pô. Aí eu pergunto de novo, cara. Como que esses pastores ficaram milionários, mano? Não é um só não, cara. Bispo Macedo, Valdomiro, R.R. Soares, aquele pastor lá da Lagoinha, da igreja, e outros aí, esse cara aí que também, esse pastor aí também, Cavalcante,
Já 2 vezes já que encontraram dinheiro na casa dele, cara. Quando que esses caras vão ser presos? Quando que o Ministério Público vai vir com força? Tem que vir com força, cara. Tem que bater nesses caras com força. Porque tá demais, mano. Tá demais. Então, essa é a minha revolta. Tô indignado, mano, com isso, mano. Esses caras vai ficando cada vez mais milionário e o povo se lascando. Se lascando. Pessoas que não ganham muito, aí tem que pagar imposto. Tem que dar o dinheiro pro leão. Tem que pagar. Porque se não pagar, dá merda. E a igreja desses caras não paga. Os caras são milionários. Não é a igreja que é milionária. Porque a igreja não vai pegar o dinheiro, e vai na loja comprar alguma coisa. Não vai. Alguém tem que ir. Esses caras só andam de carrão, mano. Helicóptero, avião, fazenda, viagens caríssimas. O cara é milionário, o cara tava pedindo os fiéis para dar dinheiro para comprar um avião novo. O cara é milionário. Gente, olha só como é que é a esperteza. É pilantragem. O cara é milionário, o cara fez um vídeo pedindo aos fiéis da igreja dele para ajudar a comprar um avião, porque o outro já estava velhinho. Isso é uma cara de pau, bicho. Que é isso, cara? Os caras perderam a vergonha, mano. Então, é isso, nação. Assina o canal, deixa teu like, beleza? Sei que pessoas vão ficar boladas comigo, mas eu não tô nem aí, mano. Tô nem aí. Eu tô falando que é o certo. Vocês têm que parar com isso, cara. Vocês têm que ser justos. Jesus era justo. Quem andasse com ele, que fizesse coisa errada, ele puxava a orelha, mano. Se você é de uma igreja e sabe que o teu pastor tá de pilantragem, não passa a mão na cabeça, mano. Não passa a mão na cabeça, mano. Porque eles jamais vão, assim, eu não vou falar que está envergonhando a Deus. Estão envergonhando eles mesmos. Porque Deus, todo mundo sabe que Deus não faz parte disso. O que Deus pensa, o que Deus fala, não é nada disso que eles fazem. Tem nada a ver com Deus, bicho. Nada a ver. Isso aí é eles. É a pessoa. A ganância de dinheiro e de poder. O poder e o dinheiro afastaram eles de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. O poder e o dinheiro afastou Saul de Deus. Saul se corrompeu. É o que aconteceu com esses pastores. Dinheiro e poder. Que raça maldita. Deus que me perdoe. Mas é isso aí, nação. Assina o canal, deixa teu like, ok? Ajuda demais o canal.
Um forte abraço para vocês. Fui!